Estamos de volta com o segundo tempo do Só Esportes. E você já mandou sua mensagem aqui pra gente? O nosso Twitter é o @SóEsportesTV, o Facebook /SóEsportesTV e o e-mail participe@programasoesportes.com.br. Você que está sentado aí na poltrona, quer investir no futuro? Está preparado para crescer aí na vida? A Multimarcas é uma das melhores administradoras de consórcios do Brasil, onde você adquire seu carro zero, casa própria, moto, crédito para festas, formaturas, viagens e muito mais. As taxas são competitivas, sem juros compensatórios e o atendimento, gente, é diferenciado. Então acesse o site www.multimarcasconsórcios.com.br ou ligue no 31 30 36 16 66. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. E agora vamos falar do time celeste, continuar o papo, porque tem gente que está bravo ali. Tem gente que está achando que está faltando jogador, que está fazendo muita falta, porque o Cruzeiro recebeu o Corinthians ontem no Mineirão e foi derrotado por 1-0. Vamos conferir os melhores momentos. O que você achou desse jogo? O Cruzeiro jogou bem, o Cruzeiro jogou mal, Gão? O Cruzeiro jogou bem, começou bem, com volume de jogo assim, forte, certo? E o interessante é assim, um público de 35 mil pessoas, né? É um público até bom, né? Porque o Cruzeiro tem jogado bastante por esses dias. Então a galera também economiza um pouco, dinheiro, né? Também não tem jeito. Agora o Corinthians, realmente, o Bira até falou aqui no início, veio com a proposta de contra-ataque. Só que o gol do Corinthians foi uma coisa interessante, porque não surgiu com alguma coisa criada pelo Corinthians. Surgiu com uma falha do Cruzeiro, certo? Ali o chute do Marcelo Moreno, e aí uma das poucas vezes em que o Marrone apareceu pro jogo, né? Esse garoto, essa jogada aí também é uma jogada de perigo do Corinthians, dentro da área, e aí meu coração quase foi pra boca nesse ataque do Corinthians. Tava lá na arquibancada, né, bicho? Sócio torcedor oficial número 57 mil, agraciado aí por essa homenagem do Cruzeiro. E aí o Corinthians, no momento, o único momento que o Corinthians esteve bem na partida foi esse momento aí. Ainda no primeiro tempo, se eu não me engano. Esse momento, certo? E aí o Cruzeiro já volta a dominar o jogo. Sem dúvida nenhuma, você não vai falar nada não, só eu que falo aqui? Não, mas você disparou aqui, você não deu espaço para... Aí o segundo tempo começando. Exatamente. E agora, vamos lá. E um erro, como você disse, infantil, né? Num jogador da tarimba do Henrique, né? Errar um passe daquela forma que ele errou, sem olhar, deu para trás. Tudo bem que tinha um companheiro dele ali, mas foi irresponsável nesse ponto. O Henrique, que tem como característica principal a saída de bola, ontem não estava muito bem não. Não só no gol do Corinthians, mas também em outras jogadas, ele não estava acertando o passe. O Cruzeiro ontem, principalmente no segundo tempo, estava errando muito passe. O Corinthians acabou aproveitando disso, colocou no lugar do Romero o Luciano, autor do gol, que na minha opinião é muito superior ao Romero. E o Corinthians, que tem um time muito compacto, muito bem definido na zaga, soube segurar o Cruzeiro, soube descer no contra-ataque e tá o gol do Luciano, né? Numa jogada excelente do Petros, que é uma das peças principais aí do Corinthians. Ele abriu para o Luciano fez. Aí o Corinthians com um jogador com um gol em vantagem, jogando da forma que estava jogando, sabendo segurar o Cruzeiro, foi muito difícil para o Cruzeiro passar por essa retranca também. Agora, ao meu ver, o Léo não deveria ter dado aquele carrinho ali, foi precipitado. Ele ficou com medo, né? Ele tirou o pé, né? É verdade. Então... Ele, naquele lance, ele deu o carrinho e na hora que ele deu o carrinho, tirou o pé com medo de atingir o jogador e ser pênalti. Mas... se fica com medo de atingir, pelo menos não dá o carrinho, né? Seria ali, um lance para cercar. O único lance realmente de perigo para mim no segundo tempo do Cruzeiro com o Marcelo Moreno. O Cruzeiro não chutou muito a gol, certo? É um time que alça muitas bolas na área, a gente está vendo isso aí, mas eu acho que tem que ter outras opções também em termos de jogada. O ano passado, por mais que ele não tenha entrado bem esse ano, o Borges ele dava essa opção, fazendo o pivô. E nisso vinha o William, vinha Dagoberto, vinha Ricardo Goulart, vinha Everton Ribeiro, ora quem estivesse jogando, certo? Fazendo realmente, aproveitando desse pivô e colocando as bolas para dentro, sem dúvida nenhuma. O Cássio foi amarelado por ter feito muita cera, normal, absolutamente normal isso. Quem em vantagem realmente não iria fazer essa cerinha ali naquele momento, certo? Agora friso aqui, que sem dúvida nenhuma, o elenco do Cruzeiro é um dos elencos mais qualificados do Brasil. Tá na hora de vocês, do time alternativo que entra substituindo sempre, mostrar o valor de vocês. Agora, me preocupa muito a condição do Egídio, que ontem saiu sentindo, certo? Para o jogo de domingo, que ele vai ser importantíssimo para o sistema defensivo cruzeirense. E o técnico Marcelo Oliveira falou que faltou para o time celeste sair do Mineirão com a vitória. Fala aí, Marcelo.
Eu analiso que o adversário nos impôs essa condição é um time muito consistente defensivamente e marcava muito, botou os laterais sendo marcados, o último homem deles marcava também os volantes. Isso criou uma dificuldade para o Cruzeiro e nós tivemos até bom volume, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Tivemos muito tempo no campo de ataque e o Corinthians faz muito bem esse tipo de jogo, joga por uma bola, por uma bola parada, por um erro e acabou fazendo o gol dessa forma. Insistimos muito, houve uma luta constante dos jogadores e tentamos pelos lados do campo, tentamos modificar o time, mas não foi o suficiente. Achei que faltou aí talvez uma jogada individual, um lance para entrar nessa defesa com uma tabela curta, uma jogada que pudesse abrir um pouco mais espaço, né? Ficamos depois no segundo tempo com muita bola alçada na área e facilitou um pouco para o adversário e não estava naturalmente nos planos. A gente pensava em mais uma vitória, mas acontece, nós estamos aí fortes e não podemos nos abater. Quero saber aí do Rubens Júnior, essas bolas alçadas na área facilitaram aí para o adversário, Rubens? Facilitaram, e até no primeiro tempo o Corinthians já chegou para o jogo e mostrou para o Cruzeiro qual ia ser a tática, né, do time corintiano, do Mano, inteligente que é, sabedor que o Cruzeiro dentro de casa é muito forte, uma retranca impressionante, sabendo segurar o Cruzeiro. O Corinthians tem como característica uma marcação muito forte. No segundo tempo, até o Cruzeiro, por mais que tenha um elenco e não tenha o Ricardo Goulart e o Everton Ribeiro, perde muito ali no meio campo, em toques rápidos, como o Marcelo próprio disse aí na entrevista, uma tabela para tentar mudar um pouco aquela jogada que o Cruzeiro estava insistindo a todo momento, com o Mike pela direita e nenhuma jogada individual. Então faltou muito isso para o Cruzeiro no segundo tempo, contra um Corinthians que veio para cá para se fechar, para fazer o que fez ontem. Ô Rubens, mas apesar da derrota, continua líder aí, com aquela gordurinha. E tem música aí pro Cruzeiro. Qual que é a música do Cruzeiro aí? Nós trupica, mas não cai. Pode botar fé que desse jeito vai. Nós trupica, mas não cai. Volta no gol. Bota fé que desse jeito vai. Até porque cair não é coisa de cruzeirense, né? Aí a paulada vai pra quem receber. Mas os trupiquinhos não tem problema não, né, Gão? Trupicar é uma coisa, cair é outra completamente diferente. Mas a música fala, nós trupica, mas não cai. Não, de jeito nenhum, de forma alguma. Inclusive, quando chegou perto, teve alguém que teve a chance de derrubar, a gente não derrubou, não é verdade? E tem gente que trupica e cai, né? A gente... Bom, enfim, mas só falando aqui sobre esses jogadores que o Cruzeiro não pôde contar em função de estar na seleção brasileira, que é o Ricardo Goulart e o Everton Ribeiro. São jogadores que, por mais que o clube tenha um elenco bom, isso que o Rubens Júnior falou aqui, não vão, de forma alguma, suprir o futebol deles. Então, o Cruzeiro perde muito quando saem esses dois jogadores. E não vai ser igual. Jamais vai ser igual. Mas não é, eu também não sei se mudaria muito o resultado do jogo de ontem, não. Porque o Corinthians veio na retranca e soube... Certamente mudaria. Desculpa, não, mas soube pegar o Cruzeiro... Só uma correção. O Ricardo Goulart ele se lesionou, ele não está na seleção. Só o Everton Ribeiro que está apresentando. Sim, verdade. E o meia atacante Marlone, ele começou, né, como titular a partida no jogo contra o Corinthians. E vamos ver o que ele disse depois do jogo. Roda aí pra gente, Danilo. Eu não tive uma sequência ainda no Cruzeiro e, como eu falei ali, se vocês não virem aqui todo dia na beira do gramado, ficar um tempo sem vir, quando vocês virem, pode gaguejar, pode faltar palavras. E assim na vida de um jogador também. Então, acho que eu pego isso como ponto positivo. Acho que eu fui bem taticamente, quando deu para atacar, ataquei. Dei passe, dei lançamentos, marquei. Enfim, a gente está ali para acertar e errar, a gente não quer errar. Então, acho que é pegar como ponto positivo. A grande torcida também reconheceu o meu esforço, gritou meu nome, a comissão também me deu os parabéns na minha saída. E eu acho que tenho que agradecer mesmo isso tudo que está acontecendo e o elenco e a comissão tem confiado em mim. Até o Marlone disse que deu bons lançamentos, e até naquele lance do William que rolou para o Marcelo Moreno, o lançamento foi do Marlone. E naquela jogada que ele rolou para o Marquinhos,
também foi o Marlone. Mas faltou muito do Marlone ontem em campo. É um jogador que tem muito potencial, mostrou isso no Vasco, foi contratado, não foi à toa. Certo é também, e até ele disse, que falta um pouco de ritmo, de sequência para o Marlone, mas ele só vai ter sequência se mostrar algo a mais, principalmente jogando no líder do campeonato. E o Marlone ontem não mostrou. Não sei se ele deve ter outra oportunidade contra o Flamengo. O Marcelo até estuda a opção de colocar o Nilton no meio campo, soltar um pouco mais o Henrique, o próprio Lucas Silva, ou colocar o Marquinhos no meio e o Alisson como titular depois de ter voltado de contusão. Gão, e a postura aí do time corintiano? O que você achou da postura do Corinthians em campo? Então, foi aquilo que o Bira falou no início do programa. O Corinthians ele veio para jogar como um time pequeno, certo? Realmente, não que ele seja, não é isso, certo? Só que ele veio exatamente para se defender, sabendo que o time do Cruzeiro tem um poder ofensivo muito grande. E aí ele foi, na verdade, foi um lance de sorte. Um erro do Henrique, principalmente do Henrique, o jogador que o Henrique é, o campeonato brasileiro que o Henrique tem feito, foi dar um toque de calcanhar e infelizmente teve infelicidade de colocar a bola nos pés do adversário, certo? A postura do Corinthians, ele veio exatamente como o Mano Menezes, inclusive, ficou calado antes do jogo, ele não deu entrevista pra ninguém, ficou ali na miúda e tal, etc. Ele veio pra isso mesmo, veio pra jogar retrancado e ver o que ia acontecer. E quem elogiou a postura do time corintiano foi o atacante Marcelo Moreno. Roda aí. Corinthians fez um grande jogo, se defendeu muito bem e quando estava com a bola soube atacar o Cruzeiro. Foi onde eles acharam o gol, que infelizmente acabaram levando os 3 pontos daqui do Mineirão. A gente errou bastante passe de bola hoje, passe curto que impediu a nossa saída rápida durante o jogo, então acho que esse foi o principal fator para nossa derrota hoje. Acho que todo time que vem jogar no Mineirão observa bastante antes de vir, porque sabe que a gente tem um time que ataca muito, que toca muito bem a bola, então acredito que eles se defendam desse jeito como fez o Corinthians e soube aproveitar e mereceu os 3 pontos. Reconheceu aí o Moreno, o time do Corinthians. E você que está em casa, quer montar um grande ou até mesmo um pequeno evento, mas não sabe nem por onde começar? A Companhia da Pirâmide tem a solução. Uma empresa mineira que há mais de uma década atua no mercado com o que há de mais moderno em estrutura de eventos. Ficou curioso, não é verdade? Então acesse o site www.ciadapiramide.com.br e nós vamos para um rápido intervalo e eu volto já já porque tem mais Cruzeiro, Atlético e Seleção para você. Não saia daí!